Fala, fiel, eu sou o Manzi. E eu sou o Mazinho. A gente está começando aqui o nosso novo canal, Porta-Vozes da Fiel. E a nossa ideia é trazer um pouco do que está acontecendo, comentar um pouco do que está acontecendo com o nosso querido Timão, fazer um bate-papo aqui de bar mesmo, de torcedor, interagir com vocês e ter essa missão que é dificílima, né, Mazinho? Que é tentar representar um pouquinho vocês. É lógico que a gente sempre vai estar trazendo nossas opiniões pessoais, mas também tentando trazer, fazendo um termômetro aí do que a galera tá pensando, de acordo com o que a gente acompanha nas redes sociais, do que a gente acompanha na interação aqui com vocês. Já aproveita aí e quiser acompanhar a gente... Como que eu posso falar agora? Essa parte vai cortar, né? Não, e aproveita e já se inscreve. Isso foi isso que eu queria falar. Já deixa a sua curtida, se inscreve no canal, que semanalmente a gente vai estar trazendo esse tipo de conteúdo. Então vai, manda essa parte. Essa parte vai dar uma cortadinha e você vai. E já aproveita e já se inscreve no nosso canal. Semanalmente a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês. E assim, é importante frisar que o nosso papel aqui, a gente não tem fontes internas, não tem contato, não tem nada. Nossa função não vai ser nem... Nosso objetivo não é trazer nenhum furo jornalístico aqui, não. A gente quer, assim como vocês, torcedores, a gente quer dar a nossa opinião, trazer a opinião de vocês, comentar notícias que já foram oficializadas, falar um pouquinho de como joga, de movimentação do mercado, enfim, falar sobre diversos assuntos e trazer a opinião da torcida. O seu primo é amigo do Vampeta, né? Às vezes pode ser uma fonte... da vizinha, né? Bom, galera, então a gente, no primeiro bloco aqui, a gente separou o primeiro tema para falar um pouco sobre as movimentações do mercado, né? Esse período ainda sem jogos, né? É aquela hora que a gente fica entrando no site, no Meu Timão, dando F5 toda hora. Né? A gente tá no trabalho ali, entra ali, dá uma espiadinha. E assim, o que a gente tem para falar sobre essas movimentações. Nos últimos dias, teve a notícia do Raul Gustavo, né, Mazinho? Que está indo para o Bahia. O que você achou dessa negociação? Uma negociação de início até um pouquinho confusa, né? Porque a gente viu de início que era um empréstimo com obrigação de compra, depois já virou compra e agora a notícia oficial por enquanto é um empréstimo, né? Com as partes já estão alinhadas para uma compra no fim desse contrato de empréstimo, que vai ser durante a temporada de 2023. Mas é isso, né? Os valores não foram divulgados, enfim, falta essa transparência que a gente tantas vezes cobra, né? Mas Raul Gustavo, zagueiro canhoto, 23 anos, 24 anos. Zagueiro canhoto que para o esquema tático, a variação tática é muito importante, né? Você vai jogar com um esquema de 3 zagueiros, é essencial que tenha ali um zagueiro canhoto, por exemplo. Você vai fazer uma saída de 3, é essencial que tenha um zagueiro canhoto, né? E assim, até com 2 zagueiros na linha de 4 ali, é muito importante que tenha, né? E o Raul Gustavo fez alguns bons jogos durante o ano, né? Principalmente naquela fase lá da Libertadores, que a gente teve vários desfalques, ele fez alguns bons jogos, mas o Raul Gustavo sempre pecou, ele cometeu alguns erros infantis, cometeu algumas faltas que não podia cometer, teve aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Aquele pênalti bobo, né? Então, enfim, ele ficou um pouco marcado, né, por nós, pela torcida, por esses erros, mas acho que ele, talvez jogando num clube com um pouquinho menos pressão, tal, ele consiga se sair melhor e o Corinthians possa fazer uma boa venda, né? Lembrando que o Corinthians tem contrato com ele até 2024, tem 90% dos direitos dele. Então, se o Bahia se for cumprido o que está alinhado, vai ser comprado ao fim do ano. Se não, volta para o Corinthians, a gente torce que se voltar, volte com mais experiência, quem sabe até lá funciona com uma boa vitrine para ele. O curioso foi que o Bahia parece que anunciou que é opção de compra, né? Sim. E o que a gente tinha, como você disse, a gente ficou sabendo que seria uma espécie de obrigação de compra, né? E outro ponto importante que você falou foi a questão da transparente. Realmente falta... o nome da situação já diz, da chapa, renovação e transparência, então esse é um pontinho que dá para melhorar bastante na gestão aí do Duílio. Uma outra venda que movimentou esse mercado aí de final, começo de ano do Corinthians foi a ida do Lucas Piton para o Vasco. O que você achou
dessa negociação, Mazinho? Lucas Piton era um dos poucos jogadores que o Corinthians tinha 100%, né? Um dos 100%, poucos jogadores né? da base que o Corinthians tinha 100%, o Vasco comprou 60%. Lucas Piton é aquela eterna promessa, né? A gente sempre achou que ia vingar, sempre. Também essa temporada fez alguns bons jogos, né? Mas no final da temporada, na minha opinião, deu uma caída. Né? Não sei se ele sentiu, o que aconteceu. Enquanto a gente estava na Libertadores, eu acho que ele fez alguns bons jogos, depois ele deu jogando até fora de posição, algumas vezes, chegou a jogar... De ala, né? De ala, teve um jogo até que ele precisou jogar na lateral direita, entrou na direita. Mas, enfim, achei que ele deu uma caída de produção grande. É isso, uma venda boa, achei um valor bom, por 60%. 3 milhões de euros, né? Enfim, também é outro que talvez num time com um pouquinho menos de pressão pode se desenvolver. É interessante o Corinthians manter 40% num clube ali que virou uma SAF agora, a gente imagina que vai ter uma gestão um pouquinho mais profissional, tá buscando contratar novos jogadores e é interessante o Corinthians ter ali esses 40%, porque quem sabe o Vasco vendendo ele no futuro a gente consegue ter um retorno ainda maior, né? Eu concordo com você. Imagino que o Vasco agora como SAF, contratando jogadores jovens, tem como objetivo revender esses jogadores. Com certeza. Acho que foi uma boa o Corinthians ter mantido os 40%. O Lucas Piton, na avaliação esportiva, eu concordo com você e eu acho que só que eu senti muita falta daquele início dele no qual ele participava, dava muitas assistências, ele tinha um cruzamento bem azeitado ali, cara, e depois parece que a coisa não andou mais, ele não ficou nem um bom defensor como era o Carlos, que está indo bem na Itália agora. Exatamente. O Corinthians tem um bom percentual dele também, e também não ficou nem um cara... Por mais que o Carlos está metendo gol, né? Acho que já fez o 4º gol, se eu não me engano. Sim. Na temporada. E também não estava dando mais aquelas assistências, aquela participação no ataque igual ele fazia antes. Não sei se é por conta do ex-treinador, né? Não entendi muito bem. Outra movimentação que está acontecendo aí, que na verdade está mais na fase de especulação, é o provável retorno do goleiro Ivan, que está emprestado ao Zenit, da Rússia, retornando e indo também para o Vasco. O que você acha disso? O Corinthians pagou por ele está vindo agora? Eu acho que se ele vier e for pro Vasco, acho que é uma boa venda do Corinthians, porque hoje o Carlos Miguel, quando foi acionado, foi bem, né? Então, não sei se esportivamente faria muita falta pra gente. Acho que vai ser importante se puder vender para o Corinthians atingir a meta dos 90 milhões que a diretoria traçou. Que ano passado foi bem batida, né? Foi bem batida, então esse ano a gente espera também que seja bem batida, já que ele não vai ser mais envolvido em nenhuma negociação se tratando de Yuri Alberto, né, que já foi selada. Se ele vier e o Corinthians já conseguir vender ele de imediato, eu acho bom, senão... Titular a gente já sabe que não vai ser. E assim, a primeira opção de reserva do Cássio, o Carlos Miguel já fez bons jogos. Eu confesso que eu fiquei um pouco receoso. Lógico, ele jogou, assim, puxando de cabeça um jogo contra a Portuguesa na Copa do Brasil, né? Sim. E eu não sei se é porque ele teve uma lesão um pouquinho mais séria, não sei se era por falta de ritmo de jogo, mas ele tomou um gol, assim, bem defensável. Tomou um gol extremamente defensável, na minha opinião. E o reserva do Cássio, como você disse, entrou super bem. Eu acho que a gente tá bem pautado de goleiro. O Cássio que deu uma recuperada boa Recuperou bem ano passado. Foi um dos principais jogadores do time, né? Talvez depois de 2015, acho que foi a melhor temporada do Cássio, né? Apesar de 2017 ele foi bem também. O Cássio é o seguinte, cara, se a gente tá indo bem na temporada, ele vai bem. Aí que surge a pergunta, será que o Corinthians vai bem porque ele tá bem, ou será que ele se sente motivado porque o time tá engrenando e fala assim, não, pera aí que eu vou participar bem disso. Eu não sei se as duas coisas caminham juntas. E na temporada 2022, eu acho que o time, quando não tava bem, ele foi bem. Então, dessa vez, eu acho que ele deu uma boa resposta, né? Ele fez um 2021 bem abaixo, na minha opinião, e ele se recuperou bem. Então, nós fomos uma das pessoas que criticaram ele em 2021, a gente criticou a extensão do contrato dele, mas em 2022, felizmente, ele nos calou. Assumimos essa meia-culpa. Então, e acho que a gente pode falar um pouquinho também... A famigerada queimou nossa língua, né? E acho que a gente pode falar um pouquinho também das negociações que vieram pro Corinthians, né? Embora nem todas também sejam extremamente transparentes, né? Acho que a gente pode
pelo menos comentar um pouquinho da intenção da diretoria com esses, até agora, pelo menos, os 3 anunciados. E o Yuri Alberto, né? Que a gente não precisa falar muito dele esportivamente falando. A princípio, a negociação, Robert Renan vem do Mundial e já vai para a Rússia, do Queiroz, a princípio só vai em junho, e Yuri Alberto fica até 2025. Esportivamente, não tem muito o que falar. Acho uma boa, acho que é mais fácil, com certeza muito mais fácil achar um substituto para um segundo volante, para um zagueiro do que para um centroavante. Com certeza. A gente já falou disso outras vezes. Além do que tem aquela questão do que todo mundo comenta, que o gol custa caro, né? E essa é uma verdade mesmo. Sim. Os atacantes de frente, eles são mais valorizados. O Corinthians tem 55% do passe do Robert Renan, tem 90% do Queiroz. E assim, eu acho que ainda a gente precisa entender um pouco melhor como que vai ser essa divisão. Yuri Alberto vem essa divisão 100%, que não tá claro. Vem 50%, o Corinthians mantém. Eu acho muito difícil manter alguma coisa do Robert Renan, porque só tem 55%, né? Então, acho que vai ficar só com aquela porcentagem do mecanismo da FIFA de formador. Acho que só vai ficar com Dudu Queiroz consegue pegar uma Quirera ali, a gente tem que saber como que vai ser os moldes, mas assim, jogador por jogador, eu acho que o Robert Renan tem um baita potencial. Sim. Ele vai ser um jogador, eu boto muita fé nele. Também, igual você falou, é um zagueiro canhoto, tem uma excelente saída de bola. Excelente passe, né? Ele faz muito aquele negócio do engano, né? Ele olha para um lado e passa por dentro. Joga aquela movimentação de corpo, né? Que dá a indicação falsa de um passe para uma direção e consegue tocar para o outro. É até engraçado falando de Robert Renan. Eu vi o jogo da Copinha agora, o Corinthians acabou de ganhar de 4-0. O Murilo fez no primeiro gol do pênalti, foi exatamente isso. Depois vocês dão uma comparada. E eu acho que ele viu os lances do Robert Renan, porque ele fez muito. Você estava olhando pro lateral esquerdo e deu o passe, achou o passe no meio que resultou numa jogada de gol, né? E o quarto gol começou com o Wesley, que ano passado até fez alguns jogos. Ele deu o passe pro Wesley. E tava caneteiro no jogo, né? Fez um bom jogo. Mas voltando ao assunto, Maicon foi anunciado a renovação mais do um ano dele. Ano passado a gente acabou não aproveitando o Maicon. Ele chegou no meio do ano, ele fez aqueles 2 jogos. Fez jogos muito bons. Fez aquele jogo, 2 gols, contra o Boca Juniors, que era uma partida chave ali, né? A gente precisava ganhar, porque vinha de um resultado ruim, né? Na primeira rodada. Eu até tava lá na Neoquímica Arena. Jogou muita bola, mas depois ele sofreu muito com lesões, sempre voltava meio fora de ritmo. Voltou e logo depois machucou de novo. Copa do Brasil. O Queiroz estava numa crescente, o Vitor Pereira o ex-treinador gostava muito do Queiroz, então a gente não sentiu muito. Eu queria ver, tô muito esperançoso para ver como vai ser essa temporada de Fausto Vera com o Maicon. É um segundo volante canhoto. O Fausto Vera para mim é um excepcional jogador, joga muito bola, um baita acerto. Os dois podem jogar, os dois já jogaram na carreira de primeiro volante e de segundo volante, né? Então acho que vai ser muito interessante ver esses dois juntos com o Renato Augusto ali no meio. Então acho que foi importante a renovação do empréstimo. Não tem valor de compra fixado, né? O que o Corinthians pode é cobrir alguma eventual oferta. Enfim, não é o contrato dos sonhos, mas pelo menos a gente tem o jogador por no mínimo mais um ano aí. E, enfim, acho que foi um bom acerto. O terceiro é a volta do Romero. A volta do Romero, né? A volta do Romero aí que... eu confesso que eu nunca acompanhei o Romero depois que ele estava no México, né? Não sei que campeonato ele fez. Eu vi que ele não estava mais jogando como ponta, né? Ele estava ou de centroavante ou jogando atrás do centroavante. Não sei como volta. O Romero, de fato, nunca faltou entrega. Né, o Romero sempre foi um jogador de muita entrega, vem assim a princípio para substituir o Gustavo Mosquito, que se machucou seriamente, vai ficar só tem contrato em 2023, mas enfim, estou um pouquinho receoso, vou esperar para ver. O Romero ainda não participou dos jogos treino, porque não está 100% fisicamente, então estou um pouquinho assim, não sei o que você pensa, mas eu estou um pouquinho receoso. Gostava muito do Romero quando estava aqui, mas também não é nenhum... Olha, do Romero, para ser bem honesto, eu acho que eu tenho uma opinião que diverge um pouquinho do que eu imagino, do que a maioria da torcida pensa. Até uma coisa interessante que a gente pode colocar com uma próxima pesquisa aí para saber melhor do que a galera está pensando qual que é a
avaliação que vocês fazem do Romero, né? Deixa no comentário. Comenta aí embaixo. Deixa no comentário o que você acha do Romero. Da contratação do Romero. Porque assim, o que eu imagino dele? Eu falo assim, cara, ano passado, ele no elenco teria sido muito bem aproveitado. Sim. Faltou um Romero no time. Mas ao mesmo tempo eu penso que eu já vivi uma relação meio de amor e ódio com o Romero ali, né, cara? Ao mesmo tempo que eu gostava muito da entrega dele, o cara raçudo, não afinava para rival, tinha todas essas virtudes, mas também, tecnicamente, às vezes aquele jogo amarrado, quando a gente teve umas fases assim, que não fazia gol, e eu me remetia muito, ele me remete muito a essa memória. Então, qual que é a minha conclusão de tudo isso? Eu penso que você ter o Romero no elenco é excelente. Você ter o Romero para ser seu ponta titular quer dizer que você está uma régua um pouquinho mais baixa do que eventuais rivais. Essa é meu pensamento. Eu acho que o Romero é aquele tipo de jogador muito bom para você ter quando você está ganhando. Porque ele sofre muita falta, ele prende muito a bola. Antes eu ficava bravo com ele, que ele prendia às vezes a bola, matava um contra-ataque e tal, mas às vezes você tá ganhando ali, como já aconteceu com e ele fecha bem no segundo pau, às vezes acha uma bola ali, né, cara? Faz então, os gols de fato, eu concordo com você. Ter o Romero no elenco é importante. Agora, ter ele como seu titular, acho que vai fazer de fato o papel do Gustavo Mosquito, que na maior parte da temporada foi aquele jogador, o talismã, né, que só jogava bem entrando no segundo tempo. Então acho que se for esse o papel do Romero, pode ser uma boa contratação. E por último, o Bilu, lateral esquerdo, jogou ano passado pelo Cruzeiro. Eu confesso que eu não tinha assistido nenhum jogo dele, não assisti nenhum jogo do Cruzeiro ano passado, mas fui ver alguns lances dele. Até comentei com o Manzi aqui que em alguns aspectos ele me lembrou um pouco o Sid Clay, na primeira passagem do Sid Clay. A segunda passagem dele foi horrível. Mas a primeira passagem, assim, eu quero dizer em que sentido, né? Alguns jogos do Cruzeiro, eu vi o Cruzeiro jogando com 3 zagueiros, ele fazendo um ala e ele entrando muito na área, vindo pelo meio, coisa que o Sid Clay fez muito tempo em 2017, quando jogou aqui, entrando pelo meio ali e tal. Então, e ele chuta muito de fora da área, né? Não vi nenhum gol dele assim, mas alguns levaram perigo, ele cruza bem, então, assim, difícil falar, pode ser útil. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, puxa, se fosse tão bom, por que o Cruzeiro, que está se reorganizando, por que não fez a compra dele, né? Enfim, vamos esperar para ver. Acho que já vai ser melhor que o Bruno Melo, que a gente teve. Mas enfim, a princípio, para mim, uma incógnita, vamos esperar para ver. Né? Mas esperançoso que possa nos surpreender como o Sid Clay me surpreendeu. Maravilha. Para fechar aqui o assunto de movimentações do mercado, tem a questão do Mantuan também, como ele não está envolvido na troca ali do Yuri Alberto. Eu acho que a gente estava falando agora do ponta, que se o Romero é um jogador para ser titular, não é? Acho que o Mantuan é esse jogador. Eu acho que ele tem um potencial enorme. Eu acredito que ele não vem agora de imediato. Eu acho que eles vão... ele vai cumprir o prazo do empréstimo e eu acho que é intenção, pelo que eu estou escutando falar, é intenção do Corinthians. Corinthians ficaria feliz se o Zenit efetuasse a opção de compra dele no valor de 10 milhões de euros. Bom, eu acho que por menos que isso, não seria um bom negócio. Eu acho que ele vai dar um retorno esportivo e econômico maior que isso. Porque o Corinthians, assim... tá melhorando aos pouquinhos, né? Fez algumas boas vendas, o João Vitor foi uma boa venda, então assim, tá começando a melhorar esse tipo de negociação. Então eu acho que vendeu por 10, já tá combinado ali, tem que fazer, beleza, uma grana legal, entra no caixa, tá praticamente batida a meta, se a gente for somar com aquelas iniciais. Sim, exatamente. Né? E agora, se não, maravilha, vem jogar que ele vai ser muito bem aproveitado. E por último, acho que essa aí tá bem na fase de burburinho. Eu acho muito difícil, que é a vinda do Coutinho, né? Eu acho muito difícil ele vir. Eu acho o último jogo do time dele ele jogou, era reserva, mas ele entrou no jogo do Aston Villa. Acho muito difícil ele vir. Então nem quero pensar muito, acho que se viesse com certeza acho que seria bem aproveitado. Mas acho muito difícil vir. Ele mesmo deu a entender que quer continuar na Europa. Enfim, acho muito difícil ele vir. Acho que
Corinthians, de certo, perguntou para alguém, ó, Coutinho tem interesse? Ele falou que não, então acho que é isso, né? Acho que o Corinthians, se ele quiser, o Corinthians vai querer. É que assim, tem alguns entraves, né? O Aston Villa eu acho difícil liberar assim um retorno, uma recompensa financeira. Né? Os caras pagaram 20 milhões de euros nele, né? Sim. É um valor considerável. Ele tem um altíssimo salário, ia ter que reduzir muito, substancialmente, né? E assim, tem a questão dele querer voltar ao Brasil e tudo mais. Bom, o que eu tenho para falar do Coutinho? Se ele vier e quiser jogar bola, repito, acho muito difícil, mas assim, só para trocar uma ideia, se ele quiser jogar bola, ele tem muito futebol, assim, pro nível do Brasil, assim, ele tem muita bola muita lenha para queimar. Agora, a gente já teve uma experiência negativa com o nosso ex-camisa 10, né? Eu acho que jogadores que têm uma personalidade um pouquinho mais retraída, eu sinto que eles têm um pouquinho de dificuldade. De render depois de velho, eles não querem mais estar lidando com pressão. O Corinthians é um time de pressão, um time que a torcida está lutando todo jogo. Assim, o que eu tenho observado, eu tenho chegado à conclusão. Os jogadores que têm uma personalidade um pouco mais forte, um pouco mais de liderança, né? Coloca na mesa, entendeu? Esses caras, eles voltam pro Brasil, não sei se eles compram a ideia do time, da torcida e quer mostrar. Sim. Agora a galera um pouquinho mais retraída, que era tímida, não sei o que, parece que os caras não rendem, entendeu? O Corinthians já teve essa experiência com aquele atacante que veio do Milan, que a gente pagou uma fortuna nele. Outro caso, e assim, de início, a primeira temporada, se você olhar os números, se você não souber quem é o jogador, não souber quanto o Corinthians pagou, você vai falar que ele foi bem. Mas ele não foi, acho que o maior valor dele foi a troca pelo Jadson e pronto, né? Mesmo assim, ainda sacaneou um monte, gente. Então, e só, vou falar um outro nome aqui, não tem negociação nenhuma, mas a gente sabe que ele é corintiano, só para um exemplo do que o Manzo falou. Firmino é aquele tipo de jogador que já é mais assim, que não sente a pressão, que a gente sabe que se viesse eu tenho certeza que daria certo. Eu tenho certeza, não quer dizer que ele vai vir, não tem nada disso. Só para citar um exemplo. Só um exemplo. É um cara que eu gostaria de ver jogar com a camisa do Corinthians, eu tenho certeza que se ele viesse, poderia jogar de 10 mesmo, não precisa nem ser um não, poderia jogar de 10, que ia dar certo, acho que a torcida ia gostar muito dele, ele ia gostar muito, ele é corintiano, acho que ia dar certo. O Coutinho, concordo com o que você disse, parece o tipo de jogador, quando quer jogar, joga muito, né? Teve aquela convocação dele pro Brasil antes da Copa, antes dele se machucar, que eu até falei, puta, que tá convocando bem, ele jogou começou bem no Aston Villa, o ex-técnico do Aston Villa, o Steven Gerrard, pediu a contratação dele, mas acabou não engrenando. Agora ele perdeu o espaço, mas enfim. Acho que não esperar. Se me perguntasse, eu falo compra, né? Porque mas acho que a gente é um pouco esperançoso, né? Esperançoso, mas assim, colocando essas ponderações aí para vocês. Bom, o segundo bloco da nossa conversa, nosso bate-papo de bar aqui do Porta-Voz da Fiel, é o que a gente chamou de painel tático. Daqui uns meses a gente vai colocar uma vinheta, vamos colocar um quadrinho ali para, né? Sim, dar uma enfeitada, né? Mas hoje em dia, um papo de giz, né? De barba, é aquele que marca a sinuca, né? Mas assim, por enquanto a gente vai no bate-papo mesmo. Mazinho, painel tático. Você que é um cara que... Puta merda. Meu folho tá aqui pra baixo. Não, mas não. Ele pega bem, seu, né? Ele pega bem. Deixa eu cortar aqui. Não, acho que pegou o do seu, né? Sim. Ô, caralho. Ah, tô pisando. Deixa aqui assim, né? E não cai, né? Não, pode deixar assim. Pode deixar. Mazinho, o que você tem pra falar pra nós? Você que é um estudioso, um cara que gosta muito dessa parte tática. Até para aproveitar para indicar aqui uma página que é fantástica, que é o Futebol e Tática. Segue os caras lá no Instagram, que eles são sensacionais. E o Mazinho é um cara que entende legal desse assunto. O que você tem para falar sobre o estilo de jogo do Lázaro? Dá para esperar muita coisa dele? Você acha que ele é um técnico que tem uma variação tática? Pelo que você já viu, foram poucos jogos, né? Sim. Não tem muito acervo para a gente analisar, mas assim, pelo que você viu, você acha que ele vai fazer mais do mesmo? Você acha que ele vai
mais na segurança? Qual o esquema tático que você acha que ele vai começar jogando, formação? Fala um pouquinho pra nós aí, cara, o que você pensa? E o Lázaro pra gente não foi uma surpresa, né? Depois que a gente ficou sabendo que o ex-treinador não ia renovar, a gente viu algumas especulações no mercado, né? Na época se falou-se de outros treinadores portugueses. Quando a gente viu que nada ia virar, a gente até começou a falar entre a gente, acho que o Lázaro vai ser efetivado. Enfim, foi efetivado, né? Agora a gente vai apoiar. De fato, ele fez poucos jogos, né? Nesses poucos jogos, o que a gente já observou? Ele já jogou, ele não se prendeu a esquemas, né? Ele primeiro deu continuidade, jogou com linha de 4, outra vez que ele substituiu o Mancini, naquela transição Mancini-Silvinho, ele fez alguns jogos com 3 zagueiros, então ele não se prende, mas pelo que ele tem falado, pelos treinamentos, dá para ver que ele segue um pouquinho da escola do Tite, com 4-1-4-1, né? Dá para ver que ele vai começar por aí, vai dar uma segurança defensiva, já vai colocar o Fausto Vera ali na frente dos zagueiros, e acho que até seguindo um pouquinho do Tite, um pouquinho do que o Carille fez a princípio, ele vai começar com até o que ele fez no Paulistão do ano passado, ele jogou o Juliano para a ponta direita, o Juliano fazendo o movimento para dentro, como o Jadson fez lá atrás. Então, em 2015 o Jadson fez isso perfeitamente. Fez isso muito bem com o Tite. E o Juliano faz esse trabalho. Faz esse trabalho. Ano passado o Juliano fez esses jogos bons, mas foram jogos no Paulista, né? Até por isso o título de 2018, ele convocou o Juliano, né, para fazer exatamente essa função. Então ele é um jogador que faz, inclusive, assim como o Everton Ribeiro, né, que ele levou para a Copa agora, ele é especificamente esse meia que dá para jogar aberto e consegue vir fazer um meia. Na época lá dele ser convocado, né, um pouco quando ele estava jogando no Grêmio, do Renato fazia muito bem essa função, vinha aberto. Então o Juliano faz essa função e a gente espera que o Juliano vá fazer isso justamente para abrir o corredor para o Fagner passar, né? Muitas vezes a gente reclama do Fagner não passar, que ele é um lateral que apoia muito bem, apesar de que acho que está sentindo um pouquinho da idade. Mas assim, é um jogador que se chegar na linha de fundo pode achar um bom cruzamento, um bom passe para trás, enfim. E acho que vai ser esse o time. A linha de 4 ali, do que foi os jogos treinos até agora, foi Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos. Então, por mais que a gente fale, uma linha envelhecida, mas manteve o time titular do ano passado. Não foi o que terminou, que o Robert Renan terminou jogando. Mas, um ano mais velho, bem verdade, né? Um ano mais velho, mas a princípio é o que a gente tem. Fausto Vera de primeiro volante, e aí Maicon e Renato Augusto, e aí fica uma preocupação minha, né, porque eu acho que o Renato Augusto joga bem melhor pelo lado esquerdo, e a princípio ele tá, Maicon, né? E ele tá no lado direito, mas o Maicon é canhoto, enfim, vamos ver como vai ser esse posicionamento. E o Maicon para fazer, o Renato Augusto para fazer nesse esquema 4-1-4-1, daquele segundo homem de meio campo que faz esse chamado box to box, aquele termo que o Tite tanto fala, que é pisar na área, né? Eu não sei se tem essa capacidade técnica, então não sei se... E aí, como que faz? Vai ser só o Maicon pisando na área. Mas você entende que ele muda toda a engrenagem. O que acontece? O cara, geralmente, que pisa na área, ele joga no mesmo lado que o cara do meia que vem pro meio. Sim. E que o lateral passa. Entendeu? E aí vai ser o Maicon que vai fazer esse de pisar na área, que entendeu? Jogar com o lado do ponta. O lado oposto. Que é o Roger Guedes. Só lembrando, porque em 2015 o jogador que a gente tinha que mais pisava na área era o Elias, pisava mais, né? Exatamente. E o Elias estava justamente do lado do Jadson. Do lado do Jadson. O Jadson fazia, e o Renato Augusto passava, estava do lado do... Exatamente. E o Elias ia. E o Renato Augusto estava do lado do Malcom que dava profundidade. Dava profundidade. E o Roger Guedes também tem essa dificuldade de dar profundidade, porque é um jogador não dá que profundidade corta pro meio, né? Ele não leva pra linha de fundo. Só que eu vejo a diferença do Juliano pro Jadson, que o Juliano entra bastante na área. O Juliano na Copa do Brasil foi o artilheiro do time na Copa do Brasil, né? Então ele entrando bastante na área, acho que o Lázaro vai ter que treinar esses movimentos, assim, deixar bem sincronizado. Tô bem curioso pra ver, né? Porque assim, eu fico com receio, porque do lado esquerdo acho que a gente não vai ter profundidade. Fábio Santos não chega mais na linha de fundo, acho difícil até cobrar muito dele, a gente sabe que com ele a gente vai ter segurança defensiva. Roger Guedes, a maioria das vezes ele leva para dentro, quando ele leva para fora ele finaliza, né? Ele não é o jogador que faz a profundidade, enfim. Apesar de eu gosto muito do Guedes, não estou criticando ele. Eu gosto muito dele também. Vamos ver como vai ser, estou um pouquinho ansioso. E, enfim, acho que de início vai ser esse o esquema.
Vamos ver como que vai ser com essas opções que a gente falou, né? Tem o Paulinho, tá voltando, a gente não sabe ainda como que o Paulinho tá voltando, como que tá a parte física dele, né? Ele já voltou, já tá treinando com o time, vamos ver como que... acredito que ele vai começar com uma opção no banco e se ele entrar aí, entra no lugar de quem, né? Brigaria com o Maicon para ser segundo volante, né? O Paulinho entrou no temporada passada, o pouco que ele jogou, ele fez alguns gols, mas ele tava ficando muito na área, né? Ele tava quase como um segundo atacante. O Vitor Pereira não quis utilizar ele... Desculpa, o ex-treinador não quis... Essa parte a gente corta. O ex-treinador não quis utilizar ele como esse meia, esse volante que vai e volta, né? Ele falou assim, não, o Paulinho é meia. E ele disputou vaga com o Renato Augusto, enquanto ele teve bem fisicamente, né? Sim. Ele era um cara que jogou muito de costa. Eu confesso que fiquei um pouco desconfortável. Acho que ele dá para ser melhor utilizado. Eu acho que a gente até falava que o Paulinho perdeu a surpresa. Porque você olhava para a área e o Paulinho já estava lá. E assim, teve alguns jogos que eu confesso que o Paulinho jogou mais quando a gente já estava sem centroavante, né? De início foi o Jô estava muito mal, desfalcou a gente em alguns jogos. E o Guedes fez alguns jogos de 9, o Paulinho era mais 9 do que ele, né? Fazia alguns jogos de costas, enfim. Acho que ele não foi totalmente bem aproveitado, vamos ver como que ele vai estar fisicamente, espero que ele volte bem. Acho que o Paulinho é aquele tipo de jogador que quando está bem fisicamente entrega muito bem, mas a idade também está chegando, já está com seus 33, 34 anos aí, então vamos ver. Acho que titular ele não vai ser uma boa opção, entrar no segundo tempo e principalmente se ele estiver precisando do resultado. E aí, galera, comenta aí o que vocês acharam da efetivação do Lázaro, né? Vocês acharam que vale a pena a aposta? Era melhor ter trazido um treinador cascudo? Se vocês têm algum treinador que estava ali dando bobeira que dava para o Duílio ter investido, um treinador estrangeiro, um treinador daqui, conta um pouquinho pra gente, vamos fazer essa interação aí pra gente saber um pouquinho mais do que vocês pensam e a gente trazer como porta-voz de vocês aqui no próximo episódio. Beleza? Outra coisa que a gente agora eu não embana nada. Aproveitando o gancho, assim, eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem sentido da repercussão da torcida, da entrevista do nosso ex-treinador, que foi pro Clube do Rio de Janeiro, que você está achando que a galera tá falando, o que você acompanhou aí nas redes, no fórum do Meu Timão. Você acha que a torcida... E dá um pouquinho da sua opinião, você acha que a torcida tem que esquecer o cara? Fala um pouquinho pra gente. Acho que essa vai ser a primeira e última vez que a gente vai falar sobre o Judas, né? A gente até se recusa a falar o nome dele aqui. O que eu tenho sentido nos fóruns é ódio, né? E com razão. Vou falar agora um pouquinho da minha opinião, que bate com muito do que eu tenho lido. Assim, não teria problema nenhum, e até seria bom para ele se ele tivesse chegado, olha, eu não vou continuar porque eu quero brigar por títulos e a diretoria não me dá conta. Enfim, se ele tivesse contado uma outra história. Falado assim, olha, gente, seguinte, exatamente, só complementando o que você falou. Eu vim com uma perspectiva, eu tenho algumas ambições que, porque ele é amigo da diretoria, por mais que a diretoria se esforce, eu vi o esforço dos caras, não estou conseguindo trazer os jogadores que eu precisava, que eu achava que ia ser melhor, e também para eu não estar 100% satisfeito num lugar, e aí inventava uma desculpa. Falar que ele não queria, vou sair, não vou conseguir. Obrigado, torcida, não sei o que. Sabe o que ia acontecer? A torcida ia ficar brava com a diretoria, brava com as outras gestões anteriores, que deixou do jeito que tá, e ele ia sair bem, cara. Entendeu? Agora, fica nessa ladainha, nesse mimimi. Toda uma história que queria muito, que não poderia continuar, que não sei o que é minha família. E assim, pelo que a gente acompanha pelas notícias, 10 dias depois ele já estava... Vai saber se não era antes, né? Mas e assim, um dos pontos apontados era que ele conhecia muito bem o elenco do time que ele assumiu, porque se enfrentaram várias vezes e não sei o que. Caramba. Ele falou que... eu, assim, confesso que me dá até um embrulho no estômago falar
assisti a entrevista, boa parte dela, né, que ele deu. Confesso que eu, como torcedor, fiquei muito decepcionado. Eu era um cara que tinha muito amigo meu que criticava o Vitor Pereira. A grande maioria gostava dele, mas tinha uma pequena parte que criticava. E eu era um dos caras que defendia. Falava, não, pô, o cara é identificado, o cara respeita, o cara sabe que é Corinthians. Na hora que ele saiu, eu falei assim... não, uma hora ele vai voltar, exatamente, entendeu? Pô, saí com essa sensação. E aí, bicho, a gente já tá num jejumzinho ali de títulos, de conquistas, né? Nada comparado com que a história do Corinthians tem. Mas já era incômodo, né? A gente ficou mal acostumado. A gente é mal acostumado, a gente é uma geração que é mal acostumada. Nem por isso a gente deixa de torcer nos maus momentos, né? Inclusive a gente tá abrindo um canal no momento que não é dos melhores, né? Exatamente. Entendeu? Mas assim, foi mais um tapa que a gente levou ali que, porra, me incomodou Aí a gente já sabe colocar aquele pior. Não, pode falar então, pra caralho, né? Então é foda. Não, me incomodou demais também, entrevista. Eu não achei a entrevista toda. Puta, eu achei a sacanagem do caralho. Mau caráter. Pra mim, mau caráter. Não sei se pode falar, mas eu acho. Né, mau caráter. A gente não tem advogado, né? Mas é isso, acho que é a primeira e última vez que a gente vai falar dele aqui, mas como o assunto estava muito em alta nos últimos dias, né, e como a gente se propôs de fato a ser o porta-voz da torcida, a gente está trazendo aqui, está falando um pouco do pensamento da torcida e dando a nossa opinião, né, que dessa vez é totalmente de encontro ao que a torcida... Acho que a única vez que a gente discordou de alguns torcedores quando durante a temporada a gente o defendeu. Mas agora, não vou nem entrar na parte técnica, a parte do caráter mesmo, acho que não combina mais com o que é Corinthians. E eu vou falar pra você, torcedor, que ficou bravo quando ele falou lá do salário, quando ficou bravo quando ele falou um monte de bobagem que já falou durante algumas entrevistas, depois ele veio e se desculpou, falou que você cedeu, vocês estavam certos. Eu passava pano. Eu passava pano. Pô, pensa não bem, foi isso. Não foi isso que ele quis dizer, vocês estavam certos, a gente estava errado. A parte da torcida que falou isso, vocês tinham razão. Né? E o Hulk tava certo quando ele falou lá que não era um grande ser humano, ele tinha razão o Hulk, o tempo o inocentou. Bom, pessoal, é isso. Com o passar dos episódios a gente quer trazer mais a opinião de vocês. A gente pretende fazer antes dos episódios algumas enquetes, algumas perguntas. A gente também quer escutar um pouco a opinião de vocês, então comenta aí, manda pro amigo, dá uma força para nós. A gente não trabalha com isso, a gente tem nossas empresas. A gente é só torcedor, a gente é só torcedor e tá fazendo isso, começando como hobby, mas a gente quer continuar, a gente tem vontade de fazer isso um projeto maior. Então, esse incentivo agora no começo, ele é bastante importante. Pode deixar aí a sua sugestão, a sua colaboração, o que vocês acham que dá pra gente ajustar para os próximos também. Compartilha com o seu amigo corintiano. Outro amigo corintiano. E vamos interagindo, porque a gente quer esse espaço aqui de trazer seu porta-voz da Fiel, que é um baita desafio, não vou cansar de falar isso, né? Com nossas opiniões também. É muito importante, então vamos interagir pra gente trazer esse termo. E só complementando, a participação de vocês é muito importante, porque hoje a gente sente falta na mídia esportiva, assim, de personagens corintianos que nos defendam, mas que fale a linguagem da torcida, mas que ao mesmo tempo consiga rebater algum jornalista. Com argumentos técnicos, né? Com argumentos que certos. Entenda a torcida, que cobre os jogadores, que traga a opinião da torcida, mas que também quando vier aquele jornalista lá que gosta de trazer números, que não... Enfim, que a gente também vai ter embasamento para rebater ele, para não deixar, porque às vezes eu me sinto até um pouco, entre aspas, órfão, né? Que não falta esse personagem. Falta esse personagem. Tem um cara que ele é bem folclórico, tem inúmeros personagens folclóricos, né, na mídia. Tem os caras que são muito bons tecnicamente, né? Inúmeros, mas preferem não ter esse... Não é embate, essa discussão saudável que tem que ter, como a gente, em qualquer mesa de bar, argumentar, né? Então, assim, se vocês quiserem também comentar assim,
cara, o fulano de tal comentou isso, pô, e aí, não tem nada a ver. A gente vai aqui trazer a menção, rebater com argumento e tenho confiança em Deus e em São Jorge que futuramente nossa argumentação vai chegar nesses caras também com a ajuda de vocês. Então é isso, não deixem de curtir, se inscrever, compartilhar. Como que faz no botãozinho? Para que lado que fica? Fica aqui embaixo, clica aqui do lado direito, clica aqui no curtir, compartilha, clica no sininho para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, né? No canal, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Que aí, aqui não chega a ser um canal noticioso, mas é uma conversa gostosa, com certeza você vai colocar para ouvir enquanto você dirige. Então, aquele bate-papo que a gente gosta, ativa o sininho aí da notificação, que sempre que sair um vídeo novo vai aparecer para você a notificação que a gente está trazendo conteúdo novo para vocês, tá bom? É isso. Beleza, fiel? Vai Corinthians, é nóis! Grande abraço, valeu, é nóis!